Meus queridos irmãos, queremos nessa noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos ser grato a Deus por essa oportunidade. Já peço uma oração para que Deus abençoe minha garganta, para que eu possa falar dentro de alguns minutos para os irmãos, nesse culto de conscientização da obra do Espírito Santo, da obra missionária. E já convidando a toda a igreja a abrir a sua Bíblia Sagrada. Iremos ler dois textos em dois livros. O primeiro livro é Hebreus, no capítulo de número 9. O segundo livro será Isaías, no capítulo 44. Hebreus, no capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Vá agora para um outro livro da Bíblia, chamado Isaías, que é o nome do profeta, no capítulo de número 44. Dos versículos 1 até o versículo de número 3. Isaías, capítulo 44, do 1 ao 3, o texto diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Primeira coisa que eu quero perguntar à igreja: se você está plenamente satisfeito por ser filho do Deus Altíssimo, levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus. Sei que algumas pessoas não levantaram a mão, mas não significa que não estão satisfeitos. Em Cristo, nós somos plenamente e completamente satisfeitos. Mesmo que em alguns momentos dessa existência venha aparentemente nos faltar alguma coisa. Quando nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé, aí nós paramos como Abacuque e dizemos: eu sei que está faltando isso e aquilo outro, mas o certo é, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Baseado nesses dois textos que acabamos de ler, nós queremos ministrar sobre, eu gostaria que você repetisse, a habitação de Deus na terra. A habitação de Deus na terra. Esse é o título, falta agora o tema. Repita comigo: a missão da igreja. A missão da igreja. Muito bem. Então temos aqui a habitação de Deus na terra. A proposta é descobrir todo o processo que Deus levou para que a sua intenção de que ele habitasse não apenas em uma pessoa, mas numa coletividade, visto que nós somos uma unidade na diversidade. E quando nós discernimos o corpo, como no texto da escola, que você veio para a escola, é porque você apenas não sabe o que é ser membro, mas você faz parte do corpo de Cristo. E quando você entende o que é ser membro do corpo e não o corpo, porque o corpo é uma coletividade, aí sim você sabe onde Deus habita. O apóstolo Paulo disse em 1 aos Coríntios 6,19, que nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo de Deus. Esse versículo eu iria citar no final, mas eu quero lembrar você uma coisa bem importante, não vou aplicar nada agora não, só uma coisinha. Deus mora dentro de você. Que coisa gloriosa. Deus mora aí com você.
Nada a ver com J. Neto. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, não, não. Deus habita dentro de você. E esse é o motivo de você estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Antes de iniciar os pontos, queremos agradecer a oportunidade de poder estar aqui ao pastor Saami, ao presbítero Aliexson e aos irmãos que promovem aqui a obra de evangelização, de evangelismo e de missões, que é o presbítero Nilson, o presbítero Luiz e a irmã Jeane. Que Deus conceda condições, não para que evangelizem sozinhos, mas para que mova a igreja para a consciência de que temos que pregar o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Se eu quero falar sobre a habitação de Deus na terra, eu preciso passar um pouco por alguns textos sagrados, até chegar ao clímax dessa palavra, que é o Espírito Santo agindo na salvação através da igreja. A proposta de Deus, tanto é um ambiente para que ele tenha essa comunhão com o homem, como a possibilidade do homem responder e ter uma comunhão gloriosa com Deus sem se perder. Como Deus não quer robô como companheiros, Deus colocou leis e a liberdade para que o homem atendesse essa proposta de Deus ou não. Mas o homem caiu. Mas no que o homem caiu, a justiça, a misericórdia e a graça de Deus decidiu pegar o caído e colocar ele de pé novamente. E ao invés de Deus matar o homem, ele diz, não, eu vou cobrir o homem. E trabalhar para que o meu espírito habite dentro do homem. Porque o homem traiu ao Deus Todo-Poderoso. Deu ouvido à sua própria vontade, à sua vaidade, e não deu lugar ao soberano e santo, poderoso Senhor da glória. E Deus, ele se movimentou. Quando a Bíblia diz que ele desceu e descansou no sábado, né? Que é tornar o seu descanso. Deus olha para uma humanidade e diz no capítulo 6 do Gênesis, eles só pensam má continuamente. Eles não querem se arrepender. Mas quando Deus olha para a terra, ele ainda percebe que existem pessoas que acham graça na palavra de Deus e diz, eu topo essa parada aí e essa proposta aí e eu vou andar na tua presença. Aí o texto sagrado diz, e Noé andava com Deus. Noé não planejava uma arca, Noé andava com Deus. Só que o Espírito ainda ele não habita. Nem num povo, homem nem... E Deus aparece a um homem chamado pai de um povo e diz a esse homem que a promessa dele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não pode contar. E quando chegar um futuro, todas as famílias da terra serão abençoadas pela atitude de fé deste homem. E aí vem a proposta de Deus. Andar na presença de Deus não é apenas andar fazendo coisas na tentativa de agradar a Deus. Andar na presença de Deus é, eu vou me conservar, cumprindo o mandado do Senhor nesta terra, e não vou negar o Senhor por absolutamente nada, porque se eu nego Jesus na terra, Ele nos nega diante dos homens, mas se eu exalto Jesus na terra, Jesus também olha do céu para nós e diz, estou me agradando da tua atitude, está começando a dar lugar a Deus, então Jesus está começando também a ficar alegre pela tua vida. Então nesta noite eu te convido, continua a exaltar e a glorificar esse teu Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Só que as coisas começam a se aproximar mais da terra. Deus aparece a um pastor em cima do monte. E Deus aparece queimando um arbusto seco. Só que o arbusto seco não se destruía. Porque o objetivo não era destruir, era se comunicar. Quando Moisés pensa e ousa olhar para trás, dizendo, eu vou ver esta grande visão. Deus não deixa ele olhar. E ele cobre o seu rosto e ouve a voz de Deus que lhe chama por 2 vezes. Moisés, Moisés.
que você aprendeu que significa tirado das águas, mas vem do egípcio, que significa criança ou filho. E Deus olha para Moisés e simplesmente diz: Moisés, eu ouvi, eu vou descer e eu vou fazer. Então, o Deus Todo-Poderoso que salva, Ele não apenas está propondo uma coisa que você, por qualquer coisa, vai desistir. O Deus poderoso que salva, simplesmente Ele decide, Ele desce e Ele faz. É por isso que eu não sei você, mas eu creio veementemente que Jesus vai salvar toda a minha família. Vai salvar a minha avó, vai salvar o meu avô, vai salvar o meu pai, vai salvar a minha mãe, vai salvar a minha prima, vai salvar os meus irmãos, vai salvar todo mundo. Eu não tenho poder para salvar, mas o meu Jesus, Ele decide, Ele desce e Ele salva. Glória a Deus. Quem é salvo aí, levanta a sua mão bem alto. Quase todo mundo é salvo, graças a Deus. O objetivo de Deus, através de Moisés, era começar. Começar aquilo que muita gente não tem coragem de fazer. Ele capacita Moisés com dons, Moisés resiste e a ira de Deus também se manifesta. Isso significa que, de acordo com a resposta sua ao chamado de Deus, será também a ação de Deus a favor ou contra você. Você não leu o Êxodo 4, mas eu li. Em Êxodo 4, Deus, a partir do versículo 24, aparece para matar Moisés. Porque Moisés queria um ministério sem circuncidar o seu filho. E não é possível. Não é possível fazer a obra sem ter a circuncisão, a marca de Cristo sobre a vida. Não é possível fazer a obra sem andar na presença de Deus. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu te capacito. Mas não é apenas o dom. Você tem que andar na minha presença, fazendo a minha vontade. Bendito de quem tem mulher sábia dentro de casa. Pois a mulher de Moisés foi lá, cortou a criança, circuncidou a criança, lançou a carne aos pés do anjo, e aquela praga de Deus se esvaiu de Moisés. Moisés executa a sua obra. A nação de Israel é liberta. Passa pelo batismo do Mar Vermelho. Entra pelo processo de aprender a depender de Deus. Porque não se aprende a depender de Deus em campanha do 7, nem do 6, nem do 8. Mas aprender a depender de Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Você pode tentar constranger Deus e dizer: Deus já está na campanha número 6. Agora o cativeiro vai virar. O cativeiro vai virar quando você aprender que você é de Deus, não pertence ao mundo e precisa obedecer ao chamado do Deus Todo-Poderoso. Deus não é religioso. Ele se move conforme a tua obediência ou desobediência. Só isso. Só que o Espírito, ele estava agindo sobre Moisés. Deus mandou ungir Arão e também os seus filhos para o ministério. Deu o tabernáculo, que foi ungido, como um processo pedagógico do sacrifício vicário. O tabernáculo está dizendo: Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a luz, Jesus é o intercessor, Jesus é o sacerdote. Jesus está no trono, Jesus tem um cajado, Jesus tem a palavra, Jesus é o maná que desceu do céu, Jesus é o suficiente para a nossa existência, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Jesus é aquele que sara, que cura e que liberta, Jesus é aquele que ainda fala na igreja, Jesus é aquele que ainda recebe o louvor e a tua adoração, mesmo que nesta noite você não abriu a boca muito, mas Jesus conhece a tua alma, Ele viu quando a tua lágrima começou a descer, e a coisa mais impressionante do mundo nesta noite, que eu quero dizer a você mais uma vez: o Espírito de Deus mora dentro de você. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Mas me permita dizer, antes de começar, ou de terminar o primeiro ponto, que é o Espírito no monte e sobre os homens. No início da nossa fé, sempre as nossas emoções são afloradas. É por isso que nós investimos nos jovens, porque a emoção é maior. Para tentar passar que o poder é maior, mas a emoção é maior. E eu passei 2 semanas aterrorizado.
porque eu pensava e entendia, quando eu olhava os homens de Deus de paletó, eu dizia, eu não vou conseguir ser crente. Eu comecei a pensar que Deus não estava comigo e que a presença de Deus não estava comigo e que Deus não era comigo. Isso não era um terror vindo do diabo, era apenas um teste para fortalecer aquilo que me deixava em dúvida, que Deus verdadeiramente estava e está comigo. E foram 2 semanas de terror, mas quando eu cheguei num ponto do ônibus, que é um lugar que a gente acha que Deus não vai falar. Por isso que a gente diz, eu vou para a igreja para ouvir Deus falar. Não, Deus fala no banheiro da tua casa também. E quando eu cheguei nesse ponto do ônibus, o Espírito falou lá no profundo, no íntimo, na minha alma, e disse, eu entrei por esta porta, e eu fechei ela por dentro, e ela permanecerá fechada. E eu nem sairei e nem deixarei ninguém entrar. Meu Deus do céu. Quando Deus falou isso ao meu coração, então a minha alegria foi muito grande. Eu disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nunca mais eu vou pensar uma coisa dessa. Porque Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, até. Então ele está dizendo, amanhã eu estou contigo, para a semana eu estou contigo, o mês que vem eu estou contigo, o ano que vem eu estou contigo. Então para que tanto terror? Adora Jesus, se alegra, glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Mas tudo na vida de um crente é processo. Quem não entende processo sempre se desvia, sempre para e sempre desiste. Sempre desiste. Nós não temos autoridade para determinar vitória nenhuma. Costumo dizer que quando tem uma moça ou mulher que se chama Vitória, ela é a pessoa mais feliz na igreja. Porque o povo só fala disso. E não entenderam que não é uma vitória que eu preciso. Eu preciso entender que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz. Tiago diz que as muitas provações produz. Hebreus no 12:11 diz que ao presente momento a disciplina ou a provação dá tristeza, mas depois ela produz. Então eu quero dizer a você, a tua situação só vai produzir coisa boa. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que andam na presença de Deus. Mas o objetivo não era o Espírito Santo habitar só em Moisés, nos filhos dele. Deus disse, Moisés, constrói uma arca, e eu vou vir para o trono da arca, que é a tampa. O propiciatório significa tornar aceitável. Só que era um negócio muito complicado. Só o sumo sacerdote chegava lá. Só ele via. Só o rosto dele brilhava. E ele tinha que cobrir para que o povo não visse que desvanecia a glória. O autor aos Hebreus diz que a glória do passado ou do antigo era externa. E muito maior é a glória do Espírito. Talvez você já comece a entender a mensagem. O Espírito estava fora, ele não podia adentrar ainda. E ele não podia adentrar por causa de Hebreus 9:8, porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Era preciso que esse tabernáculo caísse. Era preciso que as leis cerimoniais de Israel caíssem. Era preciso que a circuncisão fosse deixada de lado. Então Deus está trabalhando no processo. Maldito que não entenda o processo. Mas eu quero aplicar para você. Deus já desceu e está na arca. Se você entender o processo, ele vai sair da arca e ele vai fazer uma grande obra na tua vida. A arca e o tabernáculo ainda está de pé. É o poder do Deus Todo-Poderoso. Só para me finalizar com um pequeno testemunho. Eu estava na Praça da Bandeira, com a Bíblia que dava 3 tamanhos dessa. Eu não sei se foi ela que machucou minha coluna. Aí uma moça sentou uns 5 metros distante de mim. Os mototaxistas me chamavam de um menino da Bíblia, porque a Bíblia era muito grande. Aí a moça foi se aproximando. Poxa, o que essa moça quer? Ela foi se aproximando. Ela foi se aproximando. Ela olhou para mim e disse, tu é crente? Quando alguém chega para você e diz, tu é crente, ela não está dizendo, não está perguntando se você é crente, ela está dizendo,
prega para mim? É isso que ela está dizendo. Eu disse, sou. E ao invés de eu começar a dizer, a Bíblia diz, eu disse, comecei a entregar uma profecia para a moça. Isso e aquilo outro na sua vida, aquilo outro, e a moça começou a chorar. Minha situação é essa aqui, eu aqui, a moça chorando perto de mim. Depois chegou, graças a Deus, o meu colega do trabalho, crente também. E ali a gente orou por aquela moça. E no meio do centro da cidade, o maior milagre aconteceu. O espírito que estava fora passou a habitar dentro. E aqui eu quero fazer um convite de reconciliação. Um apelo para você aceitar Jesus. Quer remotamente, pelas redes sociais ou plataforma de busca, ou aqui presente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento. Por meio da mídia, digita aí, Pastor Saama, eu estou aceitando Jesus. Vou congregar lá no Paulistano. E se você está aqui, diga, eu quero me entregar a Jesus. Porque o maior milagre vai acontecer. Quem está fora vai estar dentro da tua vida. O Espírito Santo da verdade. Que Deus abençoe a amada igreja no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Maravilhosa palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos, nesta noite para o nosso coração. Falando sobre a importância do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Interessante que o ensinamento de doutrina falou sobre essa questão, né, irmão, do Espírito Santo, né, que habita em vós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo.